você e com todos que estão aí, que vamos assistir, a ideia de falar sobre, não só sobre o âmbito familiar, mas também o âmbito individual. A gente sabe que existe muita gente que está sozinha, que mora sozinha. Nesse conflito todo Nesse que... conflito, que precisa estar sozinha, enfim, as pessoas Não tem não outro têm jeito, né? o que fazer. E muitas das vezes elas não sabem como lidar com uma série de questões, que uma delas, uma das questões que nós vamos abordar, que é o próprio testamento. Tem pessoas que estão entrando em contato comigo, na verdade, Mas, no mas vamos segura um pouquinho. Falei para eu vou vocês que segurar. espera, ela já tá no 300 por hora. Nós estamos aqui no 10 por hora. Você me Ivone conhece, Zegger. Agostinho. Ivone Eu Zegger. sou. Mas eu quero então, Diga. dar isso aqui, Ivone querida. Sim. A live cai automaticamente às 19h50. Ela deve cair. Então, a gente vai, quando a gente perceber no 49, você despede, porque ela cai e vai ficar feio para nós. Então, Não tem dúvida. eu vou deixar você encerrar no 19, no meu relógio aqui são 19h02. Quando for Ok. 19h48, por aí, você pode ficar, diz tchau, porque ela vai desligar. Se você der Perfeito. tchau, vai ficar mais um minutinho, é melhor para nós. Então, Perfeito. eu quero agradecer a todos que estão aqui conosco em mais essa live, que é uma organização de encontros que a gente propõe pela Universidade Corporativa do Global Council of Sales Marketing. É um encontro onde isso aqui está sendo certificado. Nosso reitor da Universidade Corporativa do GCSM está aqui nos assistindo, que é o professor Dr. Rafael Olivieri. Essa universidade foi criada há algum tempo pela nossa organização e ela certifica esse evento. Então, não é uma live simplesmente de um bate-papo. Ela vai ser gravada e disponibilizada no YouTube, no nosso site. A palestrante, a nossa debatedora e quem estiver presente identificado vai receber certificado e vão ser protegidos. Esse certificado tem valor de extensão à educação continuada, conforme o Ministério da Educação nos concede por sermos uma universidade corporativa. Eu recebo hoje aqui com muito carinho a doutora Ivone Zegger, que é doutoranda, né? Doutoranda em Direito de Família e Sucessões, expert da área há mais de 30 anos. Ela tem um currículo brilhante. Eu vou resumir, Ivone, nós queremos ouvir você. Mas ela já foi juíza do Tribunal de Impostos do Estado de São Paulo. Ela tem vários livros publicados. Esse último livro que ela publicou, e vários, eles são para o público leigo, não é um livro publicado só para advogados. Com esses aí, ela dá aula para eles, onde ela estuda. Mas, a bem da verdade, família, perguntas e respostas, herança, perguntas e respostas, direito LGBTI, perguntas e respostas. E ela advoga em São Paulo e é professora de pós-graduação em várias universidades, editoras e palestrante. Ivone Zegger, boa noite, obrigado por ter atendido o nosso convite. E eu começo com uma frase aqui de um amigo nosso, que faço questão de dizer, que ele diz aqui no livro dele, para mim, e eu vou citar o nome dele depois, então ele fala, para mim, experiência não é o que acontece a uma pessoa, mas sim o que ela faz com o que acontece com ela. O nome dele é Robert Wong, esse gênio da Amado literatura Robert humana. Wong, amado. É um Amado querido nosso. Então, Ivone, com essa abertura que fizemos aqui, agradecendo a você, eu já vou te passar a bola para que você use um tempo aí de 7, 10 minutos cada resposta, não mais que isso. Perfeito. Assim a gente abastece todo o nosso conjunto. E a Perfeito. primeira pergunta que eu gostaria de te fazer, Ivone, é que você falasse de um tema que é muito importante para todos nós, que é o tema de testamento e o que é um testamento vital. Perfeito. Olha, você com toda razão, estes dois são temas muito importantes e eu diria para você o porquê. Principalmente porque o testamento, na atualidade, então, antes de mais nada, o testamento parece que as pessoas têm muito receio de enfrentar este tipo de documento. E eu sempre digo, nas entrevistas que eu dou, na TV, no rádio, onde for, eu digo que o testamento é o documento mais democrático que tem e ele é individual. Você faz com aquilo que você tem e ninguém tem nada, absolutamente nada a ver com isso. Evidentemente, você tem que seguir as regras da lei,
que dizem que se você tem herdeiros necessários, que são filhos, cônjuge, companheiro ou pais vivos, muito bem, você vai testar e você pode fazer isso com 50% do patrimônio que você tem. Na atualidade, o que está acontecendo? Você não tem, ou pelo menos está muito mais dificultada, a possibilidade de você fazer um testamento tradicional. Você entrar em contato com o seu advogado, ele faz uma minuta, leva ao cartório, vai com testemunhas ao cartório. Isto está sendo dificultado, não que os cartórios não estejam possibilitados, eles estão. Mas, evidentemente, as pessoas estão preocupadas. Você não pode hoje sair, você não pode se deslocar, então não pode, não pode. E a grande preocupação, e eu vou dizer aquilo que eu estava comentando no início, existem pessoas que estão sozinhas, e elas estão sozinhas realmente em suas casas, elas têm um contato talvez só por meio eletrônico, mas elas não têm outros contatos. E não sabe o que pode acontecer com elas. O direito, ele é muito claro quando ele diz que você pode fazer um testamento, que ele pode ser público ou particular, obviamente vai depender da característica que você quer dar ao documento, mas o importante é que você tenha testemunhas. Existe um artigo, então eu quero comentar com vocês. Muitos devem saber que existem momentos, eu vou contar um caso que aconteceu conosco no escritório. Você está num avião, você está num navio, ou você está num local por conta de um conflito, de uma guerra, enfim. Então, você tem testamentos que nós chamamos de especiais, que são testamentos tais como o militar, o aeronáutico e o marítimo. E eu preciso fazer esse comentário com vocês, porque nós tivemos um cliente que estava, eu não vou declinar, obviamente, nem nomes, nem o navio, mas ele estava num navio e ele, de repente, foi acometido com a Covid e estava desesperado. Ele entra em contato comigo, ele diz, doutor, o que eu faço? Quando você está numa iminência de ter algum tipo de problema, por exemplo, dentro de um avião, ou, por exemplo, como este caso que eu tive, no navio, ele foi acometido, ou mesmo que não tivesse sido, qual é a vontade que ele tinha? Eu estou no navio, e no navio, como no avião, você tem o comandante do navio, você tem o comandante do avião. Ele mesmo, ele pode determinar a pessoa que vai fazer o seu testamento. E, obviamente, se houver testemunhas, pelo menos duas, ótimo. Se você não tiver, ok, faça-se do jeito que for. Agostinho, eu tive que fazer esse documento numa correria, fiz o documento, o testamento da forma como ele desejava, encaminhamos por WhatsApp, por e-mail, ele recebeu, confirmou, e o comandante do navio reuniu duas testemunhas e foi feito o documento enquanto ele estava acometido. Soubemos que ele melhorou, então, perfeito. O que eu preciso comentar com vocês é o seguinte: suponhamos que alguém estivesse ou vai estar num tipo de problemática como esta, você pode fazer um documento, como eu digo, marítimo, ou aeronáutico, ou militar, que são especiais, e você terá, quando retornar, se nada acontecer, se acontecer o falecimento, muito bem, esse documento está revestido de legalidade. Mas suponhamos que você se livrou do problema, saiu incólume, está vivo, e você até pretende que aquilo que você desejou, que você colocou naquele documento, ele tem efeito jurídico. Você terá, portanto, 90 dias, isso já foi avisado a esse cliente, ele terá saindo do navio e recuperando a saúde, ele terá 90 dias para exercer o seu direito. Aí teríamos que fazer diretamente em cartório, mas não vem ao caso. O que eu preciso comentar com vocês, então, em relação a testamento é o seguinte: suponhamos que você está em casa, está sozinho, ou mesmo que você esteja com a sua família. A família, se ela for dentro de um testamento, ela for privilegiada no testamento, normalmente filhos
ou companheiro, esposa, ou esposo, enfim, essas pessoas, a rigor, não podem ser testemunhas. Existe um artigo no Código Civil, que é o artigo 1879, o artigo 1879 do Código Civil, que ele diz o seguinte: em circunstâncias excepcionais, o testamento particular pode ser feito de próprio punho, assinado pelo testador, sem testemunhas. Suponhamos que você está sozinho, ou mesmo que esteja com alguém da família, sem testemunhas, e ele poderá, na ocasião, suponhamos que ocorra um falecimento, ele será confirmado, evidentemente, a critério do juiz. Por que eu cito isso? É muito importante que vocês saibam, porque muitas pessoas imaginam, e hoje, dentro desta nossa atualidade, que nós não sabemos até quando irá, muita gente quer fazer um seguro de vida, quer fazer, inclusive, um testamento. Muitas pessoas, inclusive, me questionam: doutor, eu quero fazer minha união estável. Eu estou com minha companheira ou meu companheiro, não importa se são casais homoafetivos ou heteroafetivos, mas eles querem fazer sua união estável. O que eu faço? Então, nós estamos dando alguns esclarecimentos dizendo que é possível fazer. Nós, advogados, estamos fazendo uma minuta daquilo que você pretende. No caso do testamento, se você estiver só, se você souber o que fazer, aquilo que você deseja, eu repito, você pode se utilizar desse testamento que você vai fazer até de próprio punho, você vai assinar, e mesmo que não haja testemunhas, se ocorrer o falecimento, a critério do juiz, e, obviamente, no âmbito em que nós estamos vivendo na atualidade, que é um momento de pandemia, evidentemente, o juiz irá verificar da necessidade por que aconteceu esse tipo de problema. Ok? Você sabe, Ivone, que só para interagir com você, nós vivemos isso quando fizemos a última viagem do Oca, no Cairo, no Egito, agora recentemente. Eu também não vou citar o nome, mas um companheiro nosso, um casal que estava ali, e ele passou mal. E ele tinha uma preocupação muito forte com essa sensação de estar no Egito, calor de 50 graus e ser acometido de morte. Ele com a mulher, uma preocupação, porque ele tinha, evidentemente, tinha um bom patrimônio, tem um bom patrimônio, porque ele não, graças a Deus, aconteceu com ele, mas existia aquele clima de tensão. Você veja que coisa que a gente não sabe e pode... Então, né? o que eu sugiro, só para fechar esse quesito, é o seguinte: se você puder, fala com o seu advogado, alguém que você tem confiança, para que ele pelo menos possa te dar uma margem de segurança naquilo que você está fazendo, porque o receio é você fazer um documento que depois ele possa ser nulo, de acordo com aquilo que você vai escrever, por mais boa vontade que você tenha. Mas ele tem que ter um pouquinho de critério. Evidentemente, eu não vou entrar nessa questão agora, obviamente. Se você está em casa, você está preocupado, acometido e quer fazer um testamento, está sozinho, sem testemunhas, pessoas, obviamente, fora da família, você pode se utilizar disso, mas eu sempre recomendo, dá uma ligadinha, fale com o seu advogado e ele vai te dar uma série de orientações, isso vai ser bom, positivo. Ivone, se a pessoa tiver um advogado, ele pode fazer o testamento, ele tem um advogado, foi orientado... Melhor ainda, se o advogado puder, como eu fiz a minuta, no mesmo dia, no dia seguinte, já mandei lá para o navio, sem dizer onde é, e já foi feito, acabou, ele ficou feliz da vida. Muito bem. Vamos supor que então a pessoa faça isso, né? Ela faz o seu testamento, recebeu uma orientação ou não, mas vamos supor que recebeu uma orientação. Okay. Ela pode estar feito, próprio punho, e ela fotografa o testamento e manda para o advogado. Ó, tá feito. Ou envelope, fotografa e pode mandar para mim. Ó, eu tenho um testamento feito para que... Porque alguém alguém pode achar esse testamento e rasgar. Pode. Claro. Então, você fica um alerta também que essa ressalva diz, ok, você fez seu testamento, próprio punho, mandou uma foto para alguém, ou para alguém da sua confiança, ou do seu advogado, ou um envelope, eu tenho um testamento pronto na minha gaveta, embaixo,
Isso Perfeito. pode ser feito? Pode ser feito, claro. Obviamente, quanto mais informação, pessoas que você tem confiança tiverem, a ponto de que se você de repente está sozinho, como você falou, alguém chega lá, opa, esse assunto não me interessa, vou tirar da frente, obviamente que não tem cabimento. Se você, Tem- essa sua indicação é bastante inteligente, mas eu recomendo que, obviamente, você tente fazer dentro dos critérios lógicos da lei para que esse teu documento tenha efeito. Porque se É, você faz tudo isso e não tem efeito, nós acabamos de receber aqui uma observação do nosso querido amigo, que eu mando um abraço para ele, Dr. Nelson Williams, que está nos sim, assistindo, e ele sim. conta aqui, ó, faça bem feito para vídeo Gugu. O problema que deu aí com essa questão, porque realmente Nelson, lembrou muito bem, Nelson, lembrou muito bem, é isso mesmo. Nelson, que é um querido amigo, você veja, o fato do Gugu é uma coisa inusitada, porque ele foi trocar uma lâmpada, sei lá o que ele foi fazer, mexendo no ar-condicionado, imagine, e ele morre. E ele não vi a menor. Quer dizer, um cara saudável, acabou de chegar, estou com a minha família, quer dizer, Deus é meu sócio, não vai acontecer nada comigo. Mas você vê, Agostinho, se seguro, o seguro você não faz para usar. Eu não conheço alguém que faça seguro para usar, seja o que for, de casa, de carro. Testamento tem a mesma via, é a mesma coisa. É muito melhor você ter, você fazer. Você sabe uma coisa que agora você me lembrou, e o querido colega Nelson Williams também me lembra? Muitas vezes as pessoas têm medo de, por exemplo, eu vou dar um exemplo. Você tem um imóvel e esse imóvel você põe no testamento que você quer deixar para o seu filho, por exemplo. E você, durante a sua vida, o testamento está lá guardadinho, durante a sua vida, você vende esse imóvel. Muita gente imagina que a hora que você se desfaz do bem que você deixou, por exemplo, num testamento, ai, atrapalhou tudo, ai, eu vou ter que fazer, mudar. Então, deixa eu explicar. Não, o testamento não é um documento que ingessa absolutamente nada. Você, inclusive, você pode fazer o testamento, descrever se quer deixar o imóvel, ou bens, ou não descrever determinadamente o que para quem, mas você pode se desfazer, se precisar, e modificar e mudar os bens a hora que você quiser. Então, eu repito, é importante que as pessoas que nos ouvem saibam que o testamento não ingessa nada nem ninguém. Bem feito por bons advogados como Nelson Williams e como eu, você não tem dúvida nenhuma. Ele está fazendo uma observação aqui, o Nelson, ele está cutucando a gente, porque ele está dizendo assim, faça um testamento em tenra idade, porque depois você descansa em paz. Quer dizer, então ele está Muito bem, olha aí. Bem, Olha muito aí, bem. Nelson. Muito bem. Nelson, querido, Bom, obrigado pela gentileza. É um maior, eu faço aqui um depoimento de público. Nelson Williams tem sido, nesses anos todos, um grande amigo da Sociedade Paulista. Nos recebeu várias vezes na sua residência, Ivone, você foi lá algumas vezes. com Ele e a certeza. Anne Williams são um casal extraordinário, que eu mando um beijo Muito enorme carinho para para os vocês dois. dois, Muito carinho queridos para os dois. amigos. Ivone, Bom, eu seguindo vou aqui, continuar agora. Agora eu vou falar então, do testamento vital. agora, isso que eu queria perguntar, o que é um testamento vital? Muito bem. Então, o que acontece? O testamento vital, na verdade, ele é mais comumente visto, ou as pessoas talvez conheçam, como diretrizes antecipadas de vontade. O que significa isso? O testamento vital, ou diretrizes antecipadas de vontade, é aquele conjunto de instruções e vontades que a pessoa apresenta num documento que vai ser registrado em cartório de notas e aonde vai estar especificado, na verdade, o tratamento que essa pessoa deseja ou não deseja receber. O que eu quero dizer com isso? Nós fazemos muitos, os escritórios de advocacia têm feito, principalmente aqueles mais ligados à área de família e à área sucessória, nós temos feito muito testamento vital pelo seguinte, nós estamos falando, veja, há um respeito à pessoa e há um respeito à ética médica, tá?
Mas o que acontece? O testamento vital é um documento que você pode, em vida, veja, testamento você só vai usar, só será usado no falecimento. O testamento vital você usa em vida. Por quê? Você sofre uma Covid, você sofre um desastre de automóvel, de avião, do que quer que seja, ou não importa o que seja, você tem um AVC, você tem um. Enfim, não importa o que venha a acontecer com você, você pode determinar aquilo que você deseja que seja feito com você, se você for acometido com alguma doença ou alguma coisa e que você não possa se expressar. Eu acho muito importante esse documento, Agostinho, pelo seguinte: muitas vezes você realmente está numa posição em que você não consegue se manifestar. E você deixa essa responsabilidade para um filho, para a esposa, para um companheiro, para a família em geral. E muitas vezes a família, neste momento, ela está numa situação tão fragilizada que muitas vezes ela não sabe como lidar com isso. E nós sabemos que existem casos que se prolongam dentro de um hospital de forma exagerada, e eu quero que as pessoas. Voltou? Eu não estou falando de eutanásia, que eutanásia é abreviação de um enfermo que está incurável. Eu não estou falando de eutanásia, estou falando de uma, como se fosse, pensando se fosse o caso de uma ortotanásia. Às vezes você está numa situação em que você não quer ser entubado, você não quer receber uma série de condições dentro de um hospital, e se você não tem um documento seu que declare aquilo que você deseja e que alguém venha cumprir, eu lembro o seguinte: o testamento vital, normalmente você indica alguém para que cumpra na tua impossibilidade, este alguém irá cumprir aquele desejo seu em vida. Okay? Ivone, tem uma interferência aqui para você complementar, que é da Maria Tereza Vilela, que ela diz o seguinte, talvez porque ela fez uma cirurgia há um tempo atrás, ela diz o seguinte: se eu fizer meu testamento vital e compartilho esse testamento vital por WhatsApp com meus irmãos, tem valor? Sim, sim, porque é um documento seu que você pode, inclusive, compartilhar. Ele não é, ele é diferente do testamento, que o testamento é alguma coisa inviolável, que, na verdade, você faz com uma vontade sua para quando você não estiver mais. O testamento vital ele tem outra característica. A característica dele é de fazer com que você diga, designe aquilo que você quer que seja feito com você, se surgir algum problema. Que muitas vezes, no caso da nossa querida amiga, se ela tem algum problema, alguém deverá executar este documento. Podem ser todos os irmãos. Eu diria que talvez eu não poderia, eu daria ciência a eles, sem nenhum problema, mas eu deixaria talvez somente um, na falta de uma outra pessoa para que execute a sua vontade em vida. Então, eu acho muito importante, mesmo porque, quando nós fazemos esse tipo de documento, o testamento vital, nós também fazemos, já inserido no documento, uma procuração. Você imagina que te acomete e, de repente, você foi atropelado. E você não deu procuração para ninguém, você tem uma empresa, você tem um escritório, você tem um comércio, e ninguém vai conseguir assinar cheque, ninguém vai conseguir tocar a vida do escritório, do que quer que seja, porque você está no hospital com cirurgia, entubado, não importa. Esse documento eu já faço inserir uma procuração, dando já poderes, designando alguém com poderes para, se acontecer exclusivamente, esse é o detalhe, Agostinho, se acontecer alguma coisa exclusivamente a você, que tem o documento, mas que você não pode se expressar. Ou, por exemplo, você teve um acidente e machucou as duas mãos. Você não vai conseguir assinar. Então, você já determina no testamento vital uma procuração, dando poderes a alguém da sua confiança para que essa pessoa possa dar continuidade ao que for. Então,
eu acho que são temas que eu entendo que muita gente fica um pouco preocupado. Puxa, mas será que eu devo ou não devo? Tudo aquilo que a gente faz com antecipação, com cabeça e de uma forma correta, eu acho que só pode garantir e só pode dar conforto e confiança para quem fez e para quem vai lidar com o assunto. Principalmente, né, Ivone, nesses momentos que estamos vivendo, quer dizer, quem de nós poderia prever essa pandemia da forma que ela se instalou planetariamente, de forma desumana, de forma... Eu até ouvi um comentário um dia desse sobre a situação na Itália, que eles têm... A ficha não caiu para eles ainda por força da importância que eles dão à terceira idade, às suas pessoas idosas na Itália. Exato. Conta a história. E eles não puderam enterrar esses parentes, não puderam acompanhar, fazer o velório, que a eles é quase igual ao nosso, mas ali é um outro culto, não é um culto só da morte, é um culto assim, eles têm referências fortes, até porque a taxa bancária ela é muito alta. E nós aqui, com esses temas que você tem nos trazido, eu fico imaginando a pessoa, o desespero da pessoa estando entubada por uma coisa que ela não imaginava. E naquela hora naquele momento ela pensa assim, não quero saber de nada material, eu vou morrer, eu quero cuidar da minha saúde. Mas pera um pouquinho, você tem patrimônio, você trabalhou a vida inteira demandante. Exatamente. É um item importante para a gente refletir e realmente eu acho muito interessante quando eu ouço, já não ouço mais, porque eu acho que há tantos anos eu venho falando de uma forma muito tranquila, muito aberta sobre testamento, que me chama a atenção quando ainda existem pessoas que dizem o seguinte: não quero saber, a hora que eu morrer, eles se virem. Eles se virem é uma coisa tão absurda pelo seguinte: se você tem um patrimônio, primeiro, quem construiu foi você. Se você for deixar da forma como você imagina, eles que se virem, na verdade, eles vão se matar, eles vão se brigar até a morte por conta, às vezes, de um detalhe. Aquilo tudo que você construiu, na verdade, vai muito mais para as outras mãos. Os advogados, inclusive, são aqueles que têm que trabalhar e fazem muito bem para isso, mas quem é que está ganhando com isso? Ninguém ganha com isso. Então, deixar para lá é uma atitude egoísta, é uma atitude, eu diria, ignorante, porque, na verdade, irresponsável, e que hoje, com a consciência e a ciência que você tem daquilo que está a seu dispor, de uma forma simples e baratíssima, por que você vai deixar, então, tudo na mão de terceiros que você não sabe nem o que vai acontecer? Verdade, é verdade. É verdade. Ivone, para a gente avançar um pouquinho, tem um tema na sequência que eu gostaria de abordar com você, que nessa fase da pandemia, principalmente para situações de casamentos que tiveram que ser alterados, que é a alienação parental, que é a guarda de filhos, né, nessa situação. Como é que está sendo? Isso teve alteração, Ivone, nesse momento de pandemia ou está correndo normal? Então, olha só. Para te comentar que a nossa comissão, por exemplo, de Direito de Família do Instituto dos Advogados e da OAB, junto com o IBDFAM, outros institutos, o que tem acontecido? Nós encaminhamos ao Senado Federal isso há mais de um mês. Logo em final de março, antes de meados de abril, encaminhamos um projeto de lei para que o Senado pudesse aprová-lo, como aprovaram, a Câmara aprovou algumas coisas, no sentido de poder dar um pouco de norte para essas pessoas que, primeiro, estão se casando, não conseguem mais casar, está separando, não consegue separar, filhos, guarda de filhos, pensão alimentícia, uma série de questões, inclusive testamento, que é isso que acabamos de conversar, e que faz com que as famílias fiquem desestruturadas. Até agora, nós não tivemos, infelizmente, uma resposta. Entretanto, é muito importante que a gente converse sobre alienação parental. O Brasil é o único país do mundo que tem uma lei fazendo referência à alienação parental. É a Lei 12.318 de 2010.
é o único país do mundo que tem uma lei. Inclusive, todos os outros países, nós já tivemos várias conferências, e eles ficam impressionados como é que o Brasil conseguiu fazer uma lei, e esses países adiantados, Estados Unidos, vários países da Europa, não têm uma lei falando a respeito da alienação parental. O que é a alienação parental? Então, a alienação parental é uma interferência na formação psicológica da criança ou do adolescente por parte de um dos genitores, por parte de avós, por parte de pessoas que têm a posse, a guarda desta criança, que podem ser, muitas vezes, são tutores ou curadores, dependendo da idade. E o que acontece? Essa interferência na formação psicológica, a gente não faz ideia. O que acontece com casais separados e hoje, na atualidade, com casais que estão tendo a obrigação de estar juntos. E eles não se suportam, eles verificaram que quando cada um trabalha, cada um está na sua vida, a vida flui. A hora que você confina todo mundo, é impossível a convivência. E isso tem desmembrado em violência doméstica, em violência contra crianças, entre alienação parental dentro de casa e dizer da alienação parental de pais separados. Os pais separados, muitos deles, um com raiva do outro, um porque fez, outro porque deixou de fazer, eles têm evitado com que o outro pai, o outro genitor veja o filho, dificulta o acesso, inclusive por meio eletrônico, dificulta o acesso por meio dos avós, vai dificultando, vai fazendo toda eu diria, todo um cenário dantesco para que esta criança, que num primeiro momento está na guarda, por exemplo, da mãe, fique com raiva do pai, não queira ver o pai. Deixa eu fazer vocês entenderem o que é alienação parental. Imagina um casal separado, isso é clássico, mesmo com a guarda compartilhada, sempre a criança, ela, obrigatoriamente, tem que ter a residência na casa oficial, na casa de alguém. Então, a guarda compartilhada, tanto pai quanto mãe podem estar permanentemente com a criança, dentro de critérios, evidentemente, mas você imagina que essa mãe, por exemplo, eu vou dar só como exemplo, está com raiva do pai, porque alguma coisa ele aprontou, separou, e aí ela começa a fazer, por exemplo, a cabeça da criança ou do adolescente, e quando esse pai encontra o filho ou a filha, ele percebe que a criança ela está reticente, ela não tem convivência. Por quê? Porque ela ouve que fala mal do pai, porque o pai não presta. Ou o contrário, o pai, a criança sai com o pai, por exemplo, vai passear, vai para o shopping, em dias normais, e o pai começa a difamar a mãe, dizendo que a mãe não tem caráter, que a mãe só gasta o dinheiro dele, enfim, começa a difamar de tal forma que quando a criança volta para casa, você começa a perceber que ela não quer comer, o rendimento na escola é péssimo, ela tem dificuldade de convivência com outras pessoas, com crianças, inclusive com avós e outros parentes. Então, o que tem acontecido na atualidade, com o problema da guarda compartilhada, neste momento de pandemia, está sendo uma coisa muito séria. Porque muitas mães que estão, por exemplo, com os filhos em casa, elas têm que desenvolver o seu trabalho, por exemplo, o home office. Fora isso, ela tem que tomar conta da casa, ela tem que tomar conta da criança que está estudando, então ela tem que estar no computador e fazendo tudo com a criança. Muitas vezes, por conta da pandemia, ela poderia, isso sim, nós até colocamos isso no nosso projeto, a criança pode estar com o pai. Se o pai está bem, se ele não tem nenhuma restrição, ela pode ficar uns dias com o pai, até para aliviar um pouco a carga de um lado e do outro. Estou falando sempre sem, Claro. sem precificar ninguém. Perfeito. Mas o que está acontecendo, inclusive o que nós estamos vendo de avós que não conseguem falar com seus netos,
de pais que não conseguem ver seus filhos, ou de mães que não conseguem ver porque estão com o pai. Olha, é um desastre. É uma E coisa isso, maluca. e diariamente no escritório nós temos este tipo de problema. Se não é com problema de alienação parental e guarda, é o problema da pensão alimentícia. Como é que está essa questão, Ivone? As pessoas estão... porque as pessoas perdem o seu emprego, elas deixam de receber, está acontecendo isso em várias empresas, né? As pessoas não estão recebendo corretamente seu salário, alguns aí pedindo auxílio pedindo e recebendo auxílio do governo e Sim. com dificuldade para receber. Como é que fica essa questão do direito de família com os pais ou com quem tem que pagar a pensão? Tem Então, amparo nesse momento? o que tem acontecido é o seguinte: o que nós temos conversado no IASP, OAB, nas comissões, é o seguinte: não existe nenhuma possibilidade de um pai que, por exemplo, paga a pensão alimentícia ao filho, chegar e dizer o seguinte: olha, me diminuíram o valor do meu salário e eu então não vou poder pagar a tua pensão alimentícia, eu também vou diminuir. Ou alguém que perdeu o emprego diz, bom, agora eu perdi o emprego, não tenho dinheiro, então também não vou pagar pensão alimentícia. As pessoas esquecem que pensão alimentícia, ela é para o momento, ela não é uma coisa que você pode deixar para daqui a um mês, como o que eu estou vendo, inclusive no escritório, existem pessoas que alugam um imóvel, apartamento ou escritório e negocia com o locador para diminuir ou para diminuir momentaneamente, pagar depois. Pensão alimentícia é para comer, é para agora, não é para depois. A escola continua cobrando as mensalidades, os supermercados também precisam continuar fazendo. Então, aí eu pergunto, essa questão da pensão alimentícia de alguém, eu não estou me referindo a camadas realmente com muita dificuldade, camadas mais baixas da população, que a grande parte que perdeu emprego não tem realmente para comer e nem para dar para o seu filho, seja pensão alimentícia, seja o que for. Entretanto, se o sujeito que paga R$ 300 de pensão para o filho, na camada baixa da população, se ele paga R$ 300 e ele diz, perdi emprego, não posso pagar, ele vai preso. Aí você vai dizer, não, mas hoje o pessoal não está sendo preso. Bom, ele não vai preso, mas ele pode perder a carteira de habilitação, ele pode perder passaporte, ele pode ter seu nome no SPC. Não dá para você fazer alguma coisa, obviamente, tem que haver um critério. Se o judiciário, porque a rigor, quem vai decidir essa revisão é o judiciário. Você vai dizer, bom, mas o judiciário, infelizmente, ele leva sempre pelo menos 1 ano e meio para decidir uma questão como essa. Aí eu pergunto, o que nós vamos fazer? Por isso que nós temos que ter um pouco de bom senso. Aquele que paga a pensão tem que entender que... Eu não estou dizendo quem paga a pensão para ex-esposa ou ex-marido, porque muitas vezes, para ex-esposa, que ela não tem necessidade de escola ou de amamentação, você pode ter uma conversa e tentar verificar, pelo menos esses próximos poucos meses, algum pequeno reajuste momentâneo. Não que isso vá se perpetuar. Mas eu acredito que, enquanto a gente não tem uma resposta do judiciário, do legislativo, as pessoas têm que ter um pouco de bom senso e entender que você não vai deixar sua criança, seu filho, sem comer. Como você falou, é para agora, é para já e acabou. Ivone, querida, que coisa maluca. Nós estamos aqui quase que no nosso momento, no verdadeiro 10 minutos finais, papo agradável. Você é uma figura extraordinária, conversa suave, clara, fácil de entender. É na veia das pessoas que entra o que você está nos explicando. Eu queria, para a gente ganhar esses últimos 10 minutos, Ivone, querida, tem aqui até a participação do Romeu Chap, que nos abraçou aqui com uma mensagem muito agradável. Quero agradecer, então, em primeiro lugar, aqui ao nosso reitor da Universidade Corporativa, o professor Rafael Olivieri, que está nos acompanhando. Muito obrigada. Gilberto da Silva, que é o pró-reitor, diretor de operações de mercado da Universidade Corporativa. Estamos trabalhando firme nesse projeto há muito tempo. Quero agradecer as pessoas que estão nos acompanhando. Esta live ela vai estar gravada, disponibilizada no nosso site e também no YouTube. E sempre agradecendo a presença de todos vocês, seguidores queridos. Nós precisamos de audiência.
nós entregamos conteúdo de qualidade, nosso interesse é para você, é gratuito, mas a gente sempre pede uma responsabilidade de quem nos segue, nos assiste, propague. Porque é conteúdo, conteúdo para qualidade de vida, e é assim que nós vamos escrever a história de uma nação que vai se desenvolver, vai se recuperar, vai passar por isso. Vamos contar a história para neto de como foi a Covid-19. E eu espero, Ivone, eu quero morrer de Covid-45. Porque eu estou com Covid-45, não tem problema. Eu quero morrer de Covid-45. Agora não, todos nós vamos passar. Então, Ivone, eu vou dedicar esses 10 minutos finais para você. Agradecer a todos, fiz aqui o nosso agradecimento. Eu queria que você encerrasse falando um pouquinho da questão de avós, dos traumas que essa Covid está deixando e do aconselhamento dessa área do direito de família, que está se tornando hoje um oxigênio para o bem-estar das famílias de toda sorte, né? É isso mesmo. E pode deixar alguma coisa para alguém. Então, obrigado, Ivone. Tem seus 10 minutos. Você vai encerrar. Olha o teu reloginho aí. Quando der 19h49, 19h50, 52... Deixa comigo. Você vai falando, mas deixa comigo. Tá bom? Beijo. Tá bom, deixa comigo. Falava com você, mas deixa uma mensagem firme para a nossa turma que está no segundo. Pode deixar. Aqui. Então, só vou fechar com essa informação dos avós. Eu repito. Os avós têm direito... nós chamamos, inclusive, de direitos avoengos. Os avós, eles têm o direito, na verdade, têm até o dever de estar com seus netos, de poder ter convivência permanente, mesmo porque a convivência com os avós é uma das melhores coisas do planeta. Não tem coisa melhor do que convivência com avós. Apesar de que eu sou avó e dizem que eu sou uma avó muito general, mas eles me amam. Com tudo isso. Então, é muito importante que haja de lado a lado casais que nós entendemos. O casal, quando se separa, não é fácil, é muito complicado, só que eles só precisam pensar no bem-estar dos filhos. Quando se pensa no bem-estar dos filhos, significa que você está plantando hoje alguém que vai ter muito sucesso e vai ter uma vida social, moral, ética e psicológica produtiva lá na frente. Tudo que você estiver fazendo, contrariamente a isso, mesmo que você esteja ferido, mesmo que esse ferimento esteja tão grave em você por conta de uma separação, por conta de um divórcio, que nós sabemos o difícil que é o suportar este momento, mas eu sempre peço, e esse aconselhamento é extremamente importante. Há necessidade de que estes pais, mãe e pai, genitores desses filhos que estão aí e são a sua vida, eles só serão esta pessoa magnífica se você fizer com que ele seja. Não precisa, não deixe com que as coisas que você tem internamente aflijam aquele que não tem nada a ver com isso. Agostinho, eu só também quero encerrar, eu não quero fazer aqui... Você tem ainda uns 8 minutos, Ivone, vai? Irmão. Beleza. Eu queria fazer um comentário que eu achei muito interessante. Quando os livros que eu lancei, que eu repito, você até disse no início, são livros para o leigo. Família, perguntas e respostas, herança, perguntas e respostas, e o direito LGBTI, perguntas e respostas. Eu recebi de um casal homoafetivo, 2 mulheres, me ligaram me perguntando, doutora, mas nós estamos há tanto tempo querendo fazer a nossa união estável. A senhora acha que agora é possível? Será que vai ter, com todo esse imbróglio político, também fora o coronavírus? Será que nós vamos ter possibilidade de fazer a nossa união estável? A gente quer tanto, a gente já estava pensando há tanto tempo, será que isso vai ser possível? Ou a senhora acha que politicamente pode ter alguma coisa contra casais homoafetivos? Então, eu tive que dizer, eu gostaria também de aproveitar esse momento, mais esses minutinhos, para comentar que você pode sim, você pode fazer a sua união estável, converse com o seu advogado, faça um documento, peça para ele fazer uma minuta, um documento bem feito, que você possa
escolher o tipo de regime de bens. Gente, eu sempre falo, eu sempre dou essa recomendação, Agostinho. A coisa mais importante para um casal pensar não é bolo, não é o padre, não é o padrinho, o salão de festas. A coisa mais importante se chama qual é o regime de bens que eu vou adotar para a minha vida. Porque, de acordo com o regime de bens que você adotar para a sua vida, ele é que vai administrar a sua vida e, muito provavelmente, a depender dele até o seu divórcio. Porque, muitas vezes, pela má escolha do regime de bens, você estará fadado a ter um divórcio muito mais rápido do que você talvez nem pudesse imaginar. A administração do casal, do patrimônio, do dia a dia do casal, é uma coisa tão fundamental, tão importante, que por conta do regime de bens é que nós vemos tanta pandemia nessa área. Lembrando, hoje você pode, se quiser, modificar o seu regime de bens, coisa que antes do nosso Código Civil de 2002 era impossível. Você podia até fazer plástica de cabo a rabo, mas você não mudava o regime de bens. Hoje, você tem condições, e se isso for uma realidade, nós estamos até pleiteando para que a mudança do regime de bens possa acontecer no cartório e não que ela tenha que ser, como ainda é, judicial, porque, afinal de contas, é uma questão de duas pessoas. O casamento é um contrato, a união estável é um contrato. Então, se elas entendem que para elas vamos mudar o regime de A para B, o que interessa é que para eles está bom. Então, novamente, para fechar, Agostinho, eu agradeço a você, agradeço as pessoas que puderam participar. Nós sabemos que hoje existe um surto de lives, um grande número de lives, inclusive concorrendo, nós concorrendo com outros e os outros concorrendo conosco, mas eu tenho certeza que essas informações, que são extremamente importantes, foram curtas, foram flashes, mas eu tenho certeza que isso pode dar pelo menos mexer alguma coisa aqui dentro, dizer, acho que eu andei perdendo muito tempo. Em vez de pensar em seguro de vida, deixa eu pensar em outro tipo de seguro. Olha, Ivone, A vou te minha dizer família. uma coisa importante aí nesse minutinho que a gente está tendo, nós temos aqui uns 4 minutinhos ainda, que é o seguinte, eu tenho dito às pessoas, o importante não é o grau de multiplicador incontável que se possa ter numa live, mas o grau de efeito que você possa fazer naqueles que você produzir a live. Por exemplo, eu digo a você agora, você conseguiu atingir agora a multiplicação por 6. Nós já chegamos agora há pouco a atingir por 7. Ou seja, você reverberou em 7 pessoas, 7 famílias que múltipla. Isso é que nos interessa. A audiência é essa que está aqui conosco. São pessoas que eu tenho certeza sairão melhor da nossa conversa, porque foi toda uma vida sua estudando. Foi toda uma vida sua dedicada ao direito de família e sucessão. E recentemente, eu me lembro que, Ivone, vamos fazer um evento não sei onde, não posso, porque eu estou pós-graduado na Argentina, em Buenos Aires, estou fazendo pós-graduado. Quer dizer, sacrificando a sua própria família para o aprimoramento. E eu vejo isso com os outros colegas advogados. Então, nós conseguimos, Ivone, hoje, e eu fico grato, esse é o meu grau de felicidade com quem eu tenho falado. Reverberamos e impactamos 6 vezes. Antes, a gente poderia até impactar, pensando que impactava mais, a gente impactava menos durante um dia inteiro, porque se atendia um cliente, 2. Hoje você falou para uma multiplicação de 6. Pessoas aqui de outros estados, pessoas aqui com famílias no interior. Então, eu que agradeço a você, em nome de todos que estão aqui nos seguindo. Eu agradeço a você. Mais uma vez dizer que essa live está sendo gravada dentro do nosso conjunto técnico e vai para o YouTube e The Winners. Mas, Ivone, temos aqui acho que 4 minutos, eu estou vendo 19h50, eu entrei 19h55, então eu vou explorar você. Nós já nos despedimos, então eu faço mais uma pergunta. Que conselhos você dá, Ivone? 3 minutinhos, vamos ver que acho que vai dar tempo. Que conselho você dá diretamente para a sociedade, para as pessoas, nesse período pós o novo normal, pós-Covid-19? O que você aconselha num âmbito mais genérico, mais amplo? Olha, eu diria para você o seguinte, sendo ampla, porque necessariamente a grande parte da sociedade
são casais, são seus filhos de várias idades, são casais mais velhos, que são avós com seus netos, muitos deles com muitas dificuldades na atualidade, muitos deles e muitas mulheres que me preocupa sofrendo, muitas vezes não uma violência física, mas uma violência de ética, de moral, por conta de valores, por conta de atitudes de seus companheiros. E eu diria que uma das coisas mais importantes, nós temos pessoas próximas de nós, importantes. Nós precisamos entender que esta pandemia fez com que nós fôssemos obrigados, nos forçássemos a estar mais próximos daqueles que realmente fazem a diferença para a gente e que muitas vezes a gente não nota, não dá tempo. O dia a dia é tão maluco que você muitas vezes não tem tempo de olhar para a tua mulher, para o teu marido, observar o teu filho, o que ele faz, como é que ele está crescendo. Quando você viu, ele já cresceu, saiu de casa. Então, que as famílias, que elas possam realmente entender da necessidade desta união, da necessidade de haver uma compaixão, de frear estes arroubos que existem e é uma realidade, de essas frustrações que estão vindo, não tem jeito, a gente não vai conseguir escapar. Frustração de você não ter como você lidar com um assunto que foge aquilo que você imagina que pudesse dar conta. Então, na verdade, felicidade para todo mundo, que todos estejam, tenham muita saúde, e é o que eu desejo. Obrigado, Ivone. Olha, repetindo então que essa live vai estar gravada no nosso canal do YouTube, que é a TV GCSM. Esse é o nosso canal do YouTube, TV GCSM. Podem assistir novamente, podem compartilhar com os parentes, amigos, porque isso fica registrado. Aqueles que estiveram aqui, o meu agradecimento à minha filha Tatiana, que me ajuda tanto, viu, Ivone? Obrigada, Tatiana. Ela é maravilhosa. Maravilhosa, sim. Obrigada, realmente. Uma parceira. Também você tem uma Tatiana na vida aí, rapaz. Ela é uma querida, sempre me ajudando, e agora mora com a mãe, a Magnólia, que eu fico feliz de vê-las juntas lá, mãe e filha, dividindo diferenças e uniões e argumentos e coisas, mas um dia desse eu falei, Tatiana, compra um baralho e faça um campeonato de buraco com a sua mãe nesses dias de Covid-19, faz um conta corrente. Mas eu quero agradecer a todos, dizer que registraremos essa live. Ivone, que Deus lhe pague, continue essa pessoa ímpar, maravilhosa, a quem eu nutro os meus melhores sentimentos de respeito, carinho e admiração. Muito obrigado por ceder parte desse seu conteúdo gigantesco. Eu espero, vamos ter que falar mais vezes aí, vamos marcar. Obrigado, doutora Lucy Calandra, aqui também. Precisamos convidar a Lucy Calandra para nos falar também, uma especialista numa área também importante do direito, na área trabalhista, é uma gigante. E muito obrigado, Ivone, obrigado a todos, fiquem com Deus, boa sequência de semana, vai dar certo, fique em casa, isso aí. Não enche a cabeça com besteira, desmonta, monta, faça tudo, daqui a pouco está todo mundo dando um abraço aí, se Deus quiser, no novo Coronavírus suportável, e eu quero morrer no Coronavírus 47, 19 nem pensar. Beijo a todos, fiquem com Deus, boa semana, obrigado pela audiência. Não deixem de assistir no nosso canal no TV GCSM. Abraço, Ivone, querido. Um abraço ao Romeu. Obrigada. Obrigado, nós. Um beijo. Vejam que beleza que ela vai chegar aí. Elegante, inteligente, fascinante. Papo agradável da gente ter. Eu tenho certeza que todos vão gostar. Olha, para vocês, doutora Ivone, querida. Olha... Vai! Boa noite, que prazer enorme estar falando aqui com você. Prazer é todo meu, assim, ó. Estava dizendo para as pessoas, olha, não se surpreendam que vocês vão se impactar. Em primeiro lugar, assim, uma beleza incrível, charme em todos os sentidos, respira elegância, doutora Ivone Zegre, querida, eu te agradeço por estar aqui conosco. Vou conversando aqui um pouquinho com você para os nossos seguidores irem entrando, né? E aí, perfeito, perfeito.
está ficando conosco aí, ó. Eu vou dar uma viradinha no seu celular um pouquinho, mais aqui para a direita, aqui. Para a direita, para minha direita, para o seu ombro esquerdo, o contrário. Isso, o contrário. Aí. Perfeito. Aí ficou no centro da tela. Aí, ó, tá bom centro assim? da tela. Perfeito. Parece que está me cortando a cabeça, Agostinho, ou a impressão? Corta um pouquinho, porque é a distância do telefone. Se você precisa colocar o telefone um pouquinho mais para trás. Aí, mais um pouquinho. Tá bom? Mais um pouquinho, ou afastar a cadeira um pouquinho. Aí, mais um pouquinho. Mais um pouquinho? Mais um pouquinho. Aí, pronto. Estou vendo a última sequência do seu cabelo aqui. Então tá bom. Perfeito. Linda. Ivone, querida, enquanto as pessoas estão entrando aí, tudo bem com você? Tudo ótimo, tudo ótimo. Eu estou com o meu chazinho, que é bom, né? Que faz bem, um chazinho a essa hora. É tudo de bom. Olha, e aí, você está no confinamento, você está em casa, segurando a barra dentro de casa, né? Exatamente, segurando a barra dentro de casa. E olha, Agostinho, eu vou te contar uma coisa muito interessante. Está me chamando muita atenção a quantidade de pessoas, a quantidade de dramas. Eu diria a palavra é drama, de dramas que estão acometendo as famílias. Quando nós propusemos essa ideia, de trocar essa ideia com você e com todos que estão aí, que vamos assistir, a ideia de falar sobre, não só sobre o âmbito familiar, mas também o âmbito individual. A gente sabe que existe muita gente que está sozinha, que mora sozinha. Nesse conflito todo que... Conflito, que precisa estar sozinha, enfim, as pessoas não tem outro jeito, né? O que fazer. E muitas das vezes elas não sabem como lidar com uma série de questões, que uma delas uma das questões que nós vamos abordar, que é o próprio testamento. Tem pessoas que estão entrando em contato comigo, na verdade. Mas vamos segura um pouquinho. Falei para você. Vou segurar. Ela já tá no 300 por hora. Nós estamos aqui no 10 por hora. Ivone Zeger. Mas eu quero então aqui, Ivone querida. Sim. A live cai automaticamente às 19h50. Ela deve cair. Então a gente vai, quando a gente perceber no 49, você despede, porque ela cai e vai ficar feio para nós. Então, eu vou deixar você encerrar no 19, no meu relógio aqui são 19h02. Quando for 19h48, por aí, você pode diz tchau, porque ela vai desligar. Se você der tchau, vai ficar mais um minutinho, é melhor para nós. Então, eu quero agradecer a todos que estão aqui conosco em mais essa live, que é uma organização de encontros que a gente propõe pela Universidade Corporativa do Global Consult Sales Marketing. É um encontro onde isso aqui está sendo certificado. O nosso reitor da Universidade Corporativa do GCSM está aqui nos assistindo, que é o professor Dr. Rafael Olivieri. Essa universidade foi criada há algum tempo pela nossa organização e ela certifica esse evento. Então, não é uma live simplesmente de um bate-papo. Ela vai ser gravada e disponibilizada no YouTube, no nosso site. A palestrante, a nossa debatedora e quem estiver presente identificado vai receber certificado e vão ser protegidos. Esse certificado tem valor de extensão à educação continuada, conforme o Ministério da Educação nos concede por sermos uma universidade corporativa. Eu recebo hoje aqui com muito carinho a doutora Ivone Zeger, que é doutoranda, né? Doutoranda em Direito de Família e Sucessões, expert da área há mais de 30 anos. Ela tem um currículo brilhante. Eu vou resumir, Ivone, nós queremos ouvir você. Mas ela já foi juíza do Tribunal de Impostos do Estado de São Paulo. Ela tem vários livros publicados. Esse último livro que ela publicou, e vários, eles são para o público leigo, não é um livro publicado só para advogados. Com esses aí, ela dá aula para eles, onde ela estuda. Mas, a bem da verdade, família, perguntas e respostas, herança, perguntas e respostas, direito LGBTI, perguntas e respostas. E ela advoga em São Paulo e é professora de pós-graduação em várias universidades, editoras e palestrante. Ivone Zeger, boa noite, obrigado por ter atendido o nosso convite. E eu começo com uma frase aqui de um amigo nosso, que faço questão de dizer,
que ele diz aqui no livro dele, para mim, e eu vou citar o nome dele depois, então ele fala, para mim, experiência não é o que acontece a uma pessoa, mas sim o que ela faz com o que acontece com ela. O nome dele é Robert Wong, esse gênio da Amado literatura Robert humana. Wong, É um amado querido, Robert. querido nosso. Então, Ivone, com essa abertura que fizemos aqui, agradecendo a você, eu já vou te passar a bola para que você use um tempo aí de 7, 10 minutos cada resposta, não mais que isso. Perfeito. Assim a gente abastece todo o nosso conjunto. E a primeira Perfeito. pergunta que eu gostaria de te fazer, Ivone, é que você falasse de um tema que é muito importante para todos nós, que é o tema de testamento e o que é um testamento vital. Perfeito. Olha, você com toda razão, estes dois são temas muito importantes e eu diria para você o porquê. Principalmente porque o testamento, na atualidade, então, antes de mais nada, o testamento parece que as pessoas têm muito receio de enfrentar este tipo de documento. E eu sempre digo, nas entrevistas que eu dou, na TV, no rádio, onde for, eu digo que o testamento é o documento mais democrático que tem e ele é individual. Você faz com aquilo que você tem e ninguém tem nada, absolutamente nada a ver com isso. Evidentemente, você tem que seguir as regras da lei que dizem que se você tem herdeiros necessários, que são filhos, cônjuge, companheiro ou pais vivos, muito bem, você vai testar e você pode fazer isso com 50% do patrimônio que você tem. Na atualidade, o que está acontecendo? Você não tem, ou pelo menos está muito mais dificultada, a possibilidade de você fazer um testamento tradicional. Você entrar em contato com o seu advogado, ele faz uma minuta, leva ao cartório, vai com testemunhas ao cartório. Isto está sendo dificultado, não que os cartórios não estejam possibilitados, eles estão. Mas, evidentemente, as pessoas estão preocupadas. Você não pode hoje sair, você não pode se deslocar, então não pode, não pode. E a grande preocupação, e eu vou dizer aquilo que eu estava comentando no início, existem pessoas que estão sozinhas, e elas estão sozinhas realmente em suas casas, elas têm um contato talvez só por meio eletrônico, mas elas não têm outros contatos e não sabe o que pode acontecer com elas. O direito, ele é muito claro quando ele diz que você pode fazer um testamento, que ele pode ser público ou particular, obviamente vai depender da característica que você quer dar ao documento, mas o importante é que você tenha testemunhas. Existe um artigo, então eu quero comentar com vocês. Muitos devem saber que existem momentos, eu vou contar um caso que aconteceu conosco no escritório. Você está num avião, você está num navio, ou você está num local por conta de um conflito, de uma guerra, enfim. Então, você tem testamentos que nós chamamos de especiais, que são testamentos tais como o militar, o aeronáutico e o marítimo. E eu preciso fazer esse comentário com vocês, porque nós tivemos um cliente que estava, eu não vou declinar, obviamente, nem nomes, nem o navio, mas ele estava num navio e ele, de repente, foi acometido com a Covid e estava desesperado. Ele entra em contato comigo, ele diz, doutor, o que eu faço? Quando você está numa iminência de ter algum tipo de problema, por exemplo, dentro de um avião, ou, por exemplo, como este caso que eu tive, no navio, ele foi acometido, ou mesmo que não tivesse sido, qual é a vontade que ele tinha? Eu estou no navio, e no navio, como no avião, você tem o comandante do navio, você tem o comandante do avião. Ele mesmo, ele pode determinar a pessoa que vai fazer o seu testamento. E, obviamente, se houver testemunhas, pelo menos duas, ótimo. Se você não tiver, ok, faça-se do jeito que for. Agostinho, eu tive que fazer esse documento numa correria, fiz o documento, o testamento da forma como ele desejava, encaminhamos por WhatsApp, por e-mail, ele recebeu, confirmou, e o comandante do navio
reuniu duas testemunhas e foi feito o documento enquanto ele estava cometido. Soubemos que ele melhorou, então, perfeito. O que eu preciso comentar com vocês é o seguinte: suponhamos que alguém estivesse ou vai estar num tipo de problemática como esta, você pode fazer um documento, como eu digo, marítimo, ou aeronáutico, ou militar, que são especiais, e você terá, quando retornar, se nada acontecer, se acontecer o falecimento, muito bem, esse documento está revestido de legalidade. Mas suponhamos que você se livrou do problema, saiu incólume, está vivo, e você até pretende que aquilo que você desejou, que você colocou naquele documento, ele tem efeito jurídico. Você terá, portanto, 90 dias, isso já foi avisado a esse cliente, ele terá, saindo do navio e recuperando a saúde, ele terá 90 dias para exercer o seu direito. Aí teríamos que fazer diretamente em cartório, mas não vem ao caso. O que eu preciso comentar com vocês, então, em relação a testamento é o seguinte: suponhamos que você está em casa, está sozinho, ou mesmo que você esteja com a sua família. A família, se ela for dentro de um testamento, ela for privilegiada no testamento, normalmente filhos ou companheiro, esposa ou esposo, enfim, essas pessoas, a rigor, não podem ser testemunhas. Existe um artigo no Código Civil, que é o artigo 1879, o artigo 1879 do Código Civil, que ele diz o seguinte: em circunstâncias excepcionais, o testamento particular pode ser feito de próprio punho, assinado pelo testador, sem testemunhas. Suponhamos que você está sozinho, ou mesmo que esteja com alguém da família, sem testemunhas, e ele poderá, na ocasião, suponhamos que ocorra um falecimento, ele será confirmado, evidentemente, a critério do juiz. Por que eu cito isso? É muito importante que vocês saibam, porque muitas pessoas imaginam, e hoje, dentro desta nossa atualidade, que nós não sabemos até quando irá, muita gente quer fazer um seguro de vida, quer fazer, inclusive, um testamento. Muitas pessoas, inclusive, me questionam: doutor, eu quero fazer minha união estável. Eu estou com minha companheira ou meu companheiro, não importa se são casais homoafetivos ou heteroafetivos, mas eles querem fazer sua união estável. O que eu faço? Então, nós estamos dando alguns esclarecimentos dizendo que é possível fazer. Nós, advogados, estamos fazendo uma minuta daquilo que você pretende. No caso do testamento, se você estiver só, se você souber o que fazer, aquilo que você deseja, eu repito, você pode se utilizar desse testamento que você vai fazer até de próprio punho, você vai assinar, e mesmo que não haja testemunhas, se ocorrer o falecimento, a critério do juiz, e, obviamente, no âmbito em que nós estamos vivendo na atualidade, que é um momento de pandemia, evidentemente, o juiz irá verificar da necessidade por que aconteceu esse tipo de problema. Ok? Você sabe, Ivone, que só para interagir com você, nós tivemos isso quando fizemos a última viagem do Oca, no Cairo, no Egito, agora recentemente. Eu também não vou citar o nome, mas um companheiro nosso, um casal que estava ali, e ele passou mal. E ele tinha uma preocupação muito forte com essa sensação de estar no Egito, calor de 50 graus e ser acometido de morte. Ele com a mulher, uma preocupação, porque ele tinha, evidentemente, tinha um bom patrimônio, tem um bom patrimônio, porque ele não, graças a Deus, aconteceu com ele, mas existia aquele clima de tensão. Você veja que coisa que a gente não sabe e pode... Então, o que eu sugiro, só para fechar esse quesito, é o seguinte: se você puder, fala com seu advogado, alguém que você tem confiança, para que ele pelo menos possa te dar uma margem de segurança naquilo que você está fazendo, porque o receio é você fazer um documento que depois ele possa ser nulo, de acordo com aquilo que você vai escrever, por mais boa vontade que você tenha.
mas ele tem que ter um pouquinho de critério. Evidentemente, eu não vou entrar nessa questão agora, obviamente. Se você está em casa, você está preocupado, acometido e quer fazer um testamento, está sozinho, sem testemunhas, pessoas, obviamente, fora da família, você pode se utilizar disso, mas eu sempre recomendo, dá uma ligadinha, fale com o seu advogado e ele vai te dar uma série de orientações, isso vai ser bom, positivo. Ivone, se a pessoa tiver um advogado, ele pode fazer o testamento, ele tem um advogado, foi orientado... Melhor ele faz... ainda, melhor ainda, então, se o advogado puder, como eu fiz a minuta, no mesmo dia, no dia seguinte, já mandei lá para o navio, sem dizer onde é, e já foi feito, acabou, ele ficou feliz da vida. Porque muito bem. Ficou resguardado. Vamos supor que então a pessoa faça isso, né? Ela faz o seu testamento, recebeu uma orientação ou não, mas vamos supor que recebeu uma orientação. Okay. Ela pode estar feito, próprio punho, e ela fotografa o testamento, manda para o advogado. Fala, tá feito. Ou envelope, fotografa e pode mandar para mim. Fala, eu tenho um testamento feito para que... Porque alguém pode achar esse testamento e rasgar. Pode. Claro. Então, você fica um alerta também que essa ressalva diz, ok, você fez seu testamento, próprio punho, mandou uma foto para alguém, ou para alguém da sua confiança, ou do seu advogado, ou um envelope dizendo, eu tenho um testamento pronto na minha gaveta embaixo. Perfeito. Isso pode ser feito? Pode ser feito, claro. Obviamente, quanto mais informação, pessoas que você tem confiança tiverem, a ponto de que se você de repente está sozinho, como você falou, alguém chega lá, opa, esse assunto não me interessa, vou tirar da frente, obviamente que não tem cabimento. Se você, essa sua indicação é bastante inteligente, mas eu recomendo que, obviamente, você tente fazer dentro dos critérios lógicos da lei para que esse teu documento tenha efeito. Porque se você faz tudo isso e não tem efeito... Nós acabamos de receber aqui uma observação do nosso querido amigo, que eu mando um abraço para ele, Dr. Nelson Williams, que está nos assistindo, e ele conta aqui, faça bem feito para vídeo Gugu. O problema que deu aí com essa questão... Nelson, lembrou muito bem, Nelson, lembrou muito bem, é isso mesmo. Nelson, que é um querido amigo, você veja, o fato do Gugu é uma coisa inusitada, porque ele foi trocar uma lâmpada, sei lá o que ele foi fazer, mexer no ar-condicionado, imagine, e ele morre. E ele não via a menor... Quer dizer, um cara saudável, acabou de chegar, estou com a minha família, quer dizer, Deus é meu sócio, não vai acontecer nada comigo. Mas você vê, Agostinho, se seguro... O seguro você não faz para usar. Eu não conheço alguém que faça seguro para usar, seja o que for, de casa, de carro. Testamento tem a mesma via, é a mesma coisa. É muito melhor você ter, você fazer. Você sabe uma coisa que agora você me lembrou, e o querido colega Nelson Williams também me lembra? Muitas vezes as pessoas têm medo de, por exemplo, eu vou dar um exemplo. Você tem um imóvel. E esse imóvel você põe no testamento que você quer deixar para o seu filho, por exemplo. E você, durante a sua vida, o testamento está lá guardadinho, durante a sua vida, você vende esse imóvel. Muita gente imagina que a hora que você se desfaz do bem que você deixou, por exemplo, num testamento, atrapalhou tudo, eu vou ter que fazer, mudar. Então, deixa eu explicar. Não, o testamento não é um documento que ingessa absolutamente nada. Você, inclusive, você pode fazer o testamento, descrever se quer deixar o imóvel, ou bens, ou não descrever determinadamente o que para quem, mas você pode se desfazer, se precisar, e modificar e mudar os bens a hora que você quiser. Então, eu repito, é importante que as pessoas que nos ouvem saibam que o testamento não engessa nada nem ninguém. Bem feito por bons advogados, como Nelson Williams e como eu, você não tem dúvida nenhuma. Ele está fazendo uma observação aqui, o Nelson, ele está cutucando a gente, porque ele está dizendo assim, faça um testamento em tenra idade, porque depois você descansa em paz. Quer dizer, então ele está bem, Nelson, querido, obrigado pela gentileza. Eu faço aqui
um depoimento de público. Nelson Williams tem sido, nesses anos todos, um grande amigo da sociedade paulista, nos recebeu várias vezes na sua residência, Ivone, você foi lá algumas vezes. Ele e a Anne Williams são um casal extraordinário, que eu mando um beijo enorme para os dois. Queridos amigos. Ivone, seguindo aqui... Agora eu vou falar do testamento vital. Agora, isso que eu queria perguntar, o que é um testamento vital? Muito bem. Então, o que acontece? O testamento vital, na verdade, ele é mais comumente visto, ou as pessoas talvez conheçam, como diretrizes antecipadas de vontade. O que significa isso? O testamento vital, ou diretrizes antecipadas de vontade, é aquele conjunto de instruções e vontades que a pessoa apresenta num documento que vai ser registrado em cartório de notas e aonde vai estar especificado, na verdade, o tratamento que essa pessoa deseja ou não deseja receber. O que eu quero dizer com isso? Nós fazemos muitos escritórios de advocacia, têm feito, principalmente aqueles mais ligados à área de família e à área sucessória, nós temos feito muito testamento vital pelo seguinte, nós estamos falando, veja, há um respeito à pessoa e há um respeito à ética médica. Tá? Mas o que acontece? O testamento vital é um documento que você pode, em vida, veja, testamento você só será usado no falecimento. O testamento vital você usa em vida. Por quê? Você sofre uma Covid, você sofre um desastre de automóvel, de avião, do que quer que seja. Ou não importa o que seja, você tem um AVC, você tem enfim, não importa o que venha a acontecer com você, você pode determinar aquilo que você deseja que seja feito com você, se você for acometido com alguma doença ou alguma coisa e que você não possa se expressar. Eu acho muito importante esse documento, Agostinho, pelo seguinte: muitas vezes você realmente está numa posição em que você não consegue se manifestar. E você deixa essa responsabilidade para um filho, para a esposa, para um companheiro, para a família em geral. E muitas vezes a família, neste momento, ela está numa situação tão fragilizada que muitas vezes ela não sabe como lidar com isso. E nós sabemos que existem casos que se prolongam dentro de um hospital de forma exagerada, e eu quero que as pessoas... Voltou? Eu não estou falando de eutanásia, que eutanásia é abreviação do enfermo que está incurável. Eu não estou falando de eutanásia, estou falando de como se fosse, pensando se fosse o caso de uma ortotanásia. Às vezes você está numa situação em que você não quer ser entubado, você não quer receber uma série de condições dentro de um hospital, e se você não tem um documento seu que declare aquilo que você deseja e que alguém venha cumprir, eu lembro o seguinte: o testamento vital, normalmente você indica alguém para que cumpra. Na tua impossibilidade, este alguém irá cumprir aquele desejo seu em vida. Okay? Ivone, tem uma interferência aqui para você complementar, que é da Maria Tereza Vilela, que ela diz o seguinte, talvez porque ela fez uma cirurgia há um tempo atrás, ela diz o seguinte: se eu fizer meu testamento vital e compartilho esse testamento vital por WhatsApp com meus irmãos, tem valor? Sim, sim, porque é um documento seu que você pode, inclusive, compartilhar. Ele não é... Ele é diferente do testamento, que o testamento é alguma coisa inviolável, que, na verdade, você faz com uma vontade sua para quando você não estiver mais. O testamento vital ele tem outra característica. A característica dele é de fazer com que você designe aquilo que você quer que seja feito com você.
se surgir algum problema. Que muitas vezes, no caso da nossa querida amiga, se ela tem algum problema, alguém deverá executar este documento. Podem ser todos os irmãos. Eu diria que talvez eu não poderia, eu daria ciência a eles, sem nenhum problema, mas eu deixaria talvez somente um, na falta de uma outra pessoa para que execute a sua vontade em vida. Então, eu acho muito importante, mesmo porque, quando nós fazemos esse tipo de documento, o testamento vital, nós também fazemos, já inserido no documento, uma procuração. Você imagina que te acomete e, de repente, você foi atropelado. E você não deu procuração para ninguém, você tem uma empresa, você tem um escritório, você tem um comércio, e ninguém vai conseguir assinar cheque, ninguém vai conseguir tocar a vida do escritório, do que quer que seja, porque você está no hospital com cirurgia, entubado, não importa. Esse documento eu já faço inserir uma procuração, dando já poderes, designando alguém com poderes para, se acontecer exclusivamente, esse é o detalhe, Agostinho, se acontecer alguma coisa exclusivamente a você, que tem o documento, mas que você não pode se expressar. Ou, por exemplo, você teve um acidente e machucou as duas mãos. Você não vai conseguir assinar. Então, você já determina no testamento vital uma procuração, dando poderes a alguém da sua confiança para que essa pessoa possa dar continuidade ao que for. Então, eu acho que são temas que eu entendo que muita gente fica um pouco preocupado. Puxa, mas será que eu devo ou não devo? Tudo aquilo que a gente faz com antecipação, com cabeça e de uma forma correta, eu acho que só pode garantir e só pode dar conforto e confiança para quem fez e para quem vai lidar com o assunto. Principalmente, né, Ivone, nesses momentos que estamos vivendo, quer dizer, quem de nós poderia prever essa pandemia da forma que ela se instalou planetariamente, de forma desumana, de forma... Eu até ouvi um comentário um dia desse sobre a situação na Itália, que eles têm... A ficha não caiu para eles ainda por força da importância que eles dão à terceira idade, às suas pessoas idosas na Itália. Exato. História. E eles não puderam enterrar esses parentes, não puderam acompanhar, fazer o velório, que a eles é quase igual ao nosso, mas ali é um outro culto, não é um culto só da morte, é um culto assim, eles têm referências fortes, até Sim. Porque a taxa etária é muito alta. E nós aqui, com esses temas que você tem nos trazido, eu fico imaginando a pessoa, o desespero da pessoa estando entubada por uma coisa que ela não imaginava. E naquele momento ela pensa assim, não quero saber de nada material, eu vou morrer, eu quero cuidar da minha saúde. Mas espera um pouquinho, você tem patrimônio, você trabalhou a vida inteira demandante. Exatamente. É um item importante para a gente refletir e realmente muito bom. Eu acho muito interessante quando eu ouço, já não ouço mais, porque eu acho que há tantos anos eu venho falando de uma forma muito tranquila, muito aberta sobre testamento, que me chama a atenção quando ainda existem pessoas que dizem o seguinte: não quero saber, a hora que eu morrer, eles se virem. Eles se virem é uma coisa tão absurda, pelo seguinte: se você tem um patrimônio, primeiro, quem construiu foi você. Se você for deixar da forma como você imagina, eles que se virem, na verdade, eles vão se matar, eles vão se brigar até a morte por conta, às vezes, de um detalhe. Aquilo tudo que você construiu, na verdade, vai muito mais para as outras mãos. Os advogados, inclusive, são aqueles que têm que trabalhar e fazem muito bem para isso, mas quem é que está ganhando com isso? Ninguém ganha com isso. Verdade. Então, o deixar para lá é uma atitude egoísta, é uma atitude, eu diria, ignorante, porque, na verdade, irresponsável, e que hoje, com a consciência e a ciência que você tem daquilo que está a seu dispor, de uma forma simples e baratíssima, por que você vai deixar, então, tudo na mão de terceiros que você não sabe nem o que vai acontecer? Verdade, é verdade. É verdade. Ivone, para a gente avançar um pouquinho, tem um tema na sequência que eu
eu gostaria de abordar com você, que nessa fase da pandemia, principalmente para situações de casamentos que tiveram que ser alterados, que é a Sim, alienação parental, que é a certo. guarda de filhos, né, nessa situação. Como é que está sendo? Isso teve alteração, Ivone, nesse momento de pandemia ou está correndo normal? Então, olha só. Para te comentar que a nossa comissão, por exemplo, de Direito de Família do Instituto dos Advogados e da OAB, junto com o IBDFAM, outros institutos, o que tem acontecido? Nós encaminhamos ao Senado Federal isso há mais de um mês. Há mais de um mês. Logo no final de março, antes de meados de abril, encaminhamos um projeto de lei para que o Senado pudesse aprová-lo, como aprovaram, a Câmara aprovou algumas coisas, no sentido de poder dar um pouco de norte para essas pessoas que, primeiro, estão se casando, não conseguem mais casar, está separando, não consegue separar, filhos, guarda de filhos, pensão alimentícia, uma série de questões, inclusive testamento, que é isso que acabamos de conversar, e que faz com que as famílias fiquem desestruturadas. Até agora, nós não tivemos, infelizmente, uma resposta. Entretanto, é muito importante que a gente converse sobre alienação parental. O Brasil é o único país do mundo que tem uma lei fazendo referência à alienação parental. É a Lei 12.318 de 2010. É o único país do mundo que tem uma lei. Inclusive, todos os outros países, nós já tivemos várias conferências, e eles ficam impressionados como é que o Brasil conseguiu fazer uma lei, e esses países adiantados, Estados Unidos, vários países da Europa, não têm uma lei falando a respeito da alienação parental. O que é alienação parental? Então, a alienação parental é uma interferência na formação psicológica da criança ou do adolescente por parte de um dos genitores, por parte de avós, por parte de pessoas que têm a posse, a guarda desta criança, que podem ser, muitas vezes, são tutores ou curadores, dependendo da idade. E o que acontece? Essa interferência na formação psicológica, a gente não faz ideia. O que acontece com casais separados e hoje, na atualidade, com casais que estão tendo a obrigação de estar juntos. E eles não se suportam, eles verificaram que quando cada um trabalha, cada um está na sua vida, a vida flui. A hora que você confina todo mundo, é impossível a convivência. E isso tem desmembrado em violência doméstica, em violência contra crianças, entre alienação parental dentro de casa e dizer da alienação parental de pais separados. Os pais separados, muitos deles, um com raiva do outro, um porque fez, outro porque deixou de fazer, eles têm evitado com que o outro pai, o outro genitor veja o filho, dificulta o acesso, inclusive por meio eletrônico, dificulta o acesso por meio dos avós, vai dificultando, vai fazendo toda eu diria, todo um cenário dantesco para que esta criança, que num primeiro momento está na guarda, por exemplo, da mãe, fique com raiva do pai, não queira ver o pai. Deixa eu fazer vocês entenderem o que é alienação parental. Imagina um casal separado, isso é clássico, mesmo com a guarda compartilhada, sempre a criança ela, obrigatoriamente tem que ter a residência na casa oficial, na casa de alguém. Então, a guarda compartilhada, tanto pai quanto mãe podem estar permanentemente com a criança, dentro de critérios, evidentemente, mas você imagina que essa mãe, por exemplo, eu vou dar só como exemplo, está com raiva do pai, porque alguma coisa ele aprontou, separou, e aí ela começa a fazer, por exemplo, a cabeça da criança ou do adolescente, e quando esse pai encontra o filho ou a filha, ele percebe que a criança ela está reticente, ela não tem
ela não tem convivência. Por quê? Porque ela ouve que fala mal do pai, porque o pai não presta. Ou o contrário, o pai, a criança sai com o pai, por exemplo, vai passear, vai para o shopping, em dias normais, e o pai começa a difamar a mãe, dizendo que a mãe não tem caráter, que a mãe só gasta o dinheiro dele, enfim, começa a difamar de tal forma que quando a criança volta para casa, você começa a perceber que ela não quer comer, o rendimento na escola é péssimo, ela tem dificuldade de convivência com outras pessoas, com crianças, inclusive com avós e outros parentes. Então, o que tem acontecido na atualidade, com o problema da guarda compartilhada, neste momento de pandemia, está sendo uma coisa muito séria. Porque muitas mães que estão, por exemplo, com os filhos em casa, elas têm que desenvolver o seu trabalho, por exemplo, o home office. Fora isso, ela tem que tomar conta da casa, ela tem que tomar conta da criança que está estudando, então ela tem que estar no computador e fazendo tudo com a criança. Muitas vezes, por conta da pandemia, ela poderia, isso sim, nós até colocamos isso no nosso projeto, a criança pode estar com o pai. Se o pai está bem, se ele não tem nenhuma restrição, ela pode ficar uns dias com o pai, até para aliviar um pouco a carga de um lado e do outro. Estou falando sempre Claro. sem precificar ninguém. Perfeito. Mas o que está acontecendo, inclusive o que nós estamos vendo de avós que não conseguem falar com seus netos, de pais que não conseguem ver seus filhos, ou de mães que não conseguem ver porque estão com o pai. Olha, é um desastre. É uma coisa maluca. E diariamente no escritório nós temos este tipo de problema. Se não é com problema de alienação parental e guarda, é o problema da pensão alimentícia. Como é que está essa questão, Ivone? As pessoas estão... porque as pessoas perdem o seu emprego, elas deixam de receber, está acontecendo isso em várias empresas, né? As pessoas não estão recebendo corretamente seu salário, alguns aí pedindo auxílio pedindo e recebendo auxílio do governo, e com dificuldade para receber. Como é que fica essa questão do direito de família com os pais ou com quem tem que pagar a pensão? Tem amparo nesse momento? O que tem acontecido é o seguinte: o que nós temos conversado no IASP e OAB, nas comissões, é o seguinte: não existe nenhuma possibilidade de um pai que, por exemplo, paga pensão alimentícia ao filho, chegar e dizer o seguinte: olha, me diminuíram o valor do meu salário e eu então não vou poder pagar a tua pensão alimentícia, eu também vou diminuir. Ou alguém que perdeu o emprego diz, bom, agora eu perdi o emprego, não tenho dinheiro, então também não vou pagar pensão alimentícia. As pessoas esquecem que pensão alimentícia, ela é para o momento. Ela não é uma coisa que você pode deixar para daqui a um mês, como o que eu estou vendo, inclusive no escritório. Existem pessoas que alugam um imóvel, apartamento ou escritório e negocia com o locador para diminuir ou para diminuir momentaneamente, pagar depois. Pensão alimentícia é para comer, é para agora, não é para depois. A escola continua cobrando as mensalidades, os supermercados também precisam continuar fazendo. Então, aí eu pergunto, essa questão da pensão alimentícia de alguém... Eu não estou me referindo a camadas realmente com muita dificuldade, camadas mais baixas da população, que a grande parte que perdeu emprego não tem realmente para comer e nem para dar para o seu filho, seja pensão alimentícia, seja o que for. Entretanto, se o sujeito que paga R$ 300 de pensão para o filho, na camada baixa da população, se ele paga R$ 300 e ele diz, perdi emprego, não posso pagar, ele vai preso. Aí você vai dizer, não, mas hoje o pessoal não está sendo preso. Bom, ele não vai preso, mas ele pode perder a carteira de habilitação, ele pode perder passaporte, ele pode ter seu nome no SPC. Não dá para você fazer alguma coisa, obviamente tem que haver um critério. Se o judiciário, porque a rigor, quem vai decidir essa revisão é o judiciário. Você vai dizer, bom, mas o judiciário, infelizmente, ele leva sempre pelo menos 1 ano e meio para decidir uma questão como essa. Aí eu pergunto, o que nós vamos fazer? Por isso que
nós temos que ter um pouco de bom senso. Aquele que paga pensão tem que entender que... Eu não estou dizendo quem paga pensão para ex-esposa ou ex-marido, porque muitas vezes, para ex-esposa, que ela não tem necessidade de escola ou de amamentação, você pode ter uma conversa e tentar verificar, pelo menos esses próximos poucos meses, algum pequeno reajuste momentâneo. Não que isso vá se perpetuar. Mas eu acredito que, enquanto a gente não tem uma resposta do judiciário, do legislativo, as pessoas têm que ter um pouco de bom senso, entender que você não vai deixar sua criança, seu filho, sem comer. É como você falou, é para agora, é para já e acabou. Ivone, querida, que coisa maluca. Nós estamos aqui quase que no nosso momento, no verdadeiro 10 minutos finais, papo agradável. Você é uma figura extraordinária, conversa suave, clara, fácil de entender. É na veia das pessoas que entra o que você está nos explicando. Eu queria, para a gente ganhar esses últimos 10 minutos, Ivone, querida, tem aqui até a participação do Romeu Chap, que nos abraçou aqui com uma mensagem muito agradável. Quero agradecer, então, em primeiro lugar, aqui ao nosso reitor da Universidade Corporativa, o professor Rafael Olivieri, que está nos acompanhando. Muito obrigada. Gilberto da Silva, que é o pró-reitor, diretor de operações de mercado da Universidade Corporativa. Estamos trabalhando firme nesse projeto há muito tempo. Quero agradecer as pessoas que estão nos acompanhando. Esta live ela vai estar gravada, disponibilizada no nosso site e também no YouTube. E sempre agradecendo a presença de todos vocês, seguidores queridos. Nós precisamos de audiência. Nós entregamos conteúdo de qualidade, nosso interesse é para você, é gratuito, mas a gente sempre pede uma responsabilidade de quem nos segue, nos assiste, propague. Porque é conteúdo para qualidade de vida, e é assim que nós vamos escrever a história de uma nação que vai se desenvolver, vai se recuperar, vai passar por isso. Vamos contar a história para a neto de como foi a Covid-19. E eu espero, Ivone, eu quero morrer de Covid-45. Porque eu estou com Covid-45, não tem problema. Eu quero morrer de Covid-45. Agora não, todos nós vamos passar. Então, Ivone, eu vou dedicar esses 10 minutos finais para você. Agradeci a todos, fiz aqui o nosso agradecimento. Eu queria que você encerrasse falando um pouquinho da questão de avós, dos traumas que essa Covid está deixando e do aconselhamento dessa área do direito de família, que está se tornando hoje um oxigênio para o bem-estar das famílias de toda sorte, né? É isso mesmo. E pode deixar alguma coisa para alguém. Então, obrigado, Ivone. Tem seus 10 minutos. Você vai encerrar. Olha o teu reloginho aí. Quando der 19h49, 19h50, 58... Deixa comigo. Você vai falando, mas despede. Deixa comigo. Tá bom? Beijo. Tá bom, deixa comigo. Falava com você, mas deixa uma mensagem firme para a nossa turma que está nos seguindo. Pode deixar. Aqui. Então, só vou fechar com essa informação dos avós, e eu repito. Os avós têm direito, nós chamamos, inclusive, de direitos avoengos. Os avós, eles têm o direito, na verdade, têm até o dever de estar com seus netos, de poder ter convivência permanente, mesmo porque a convivência com os avós é uma das melhores coisas do planeta. Não tem coisa melhor do que convivência com avós. Apesar de que eu sou avó e dizem que eu sou uma avó muito general, mas eles me amam. Com tudo isso. Então, é muito importante que haja de lado a lado casais que nós entendemos. O casal, quando se separa, não é fácil, é muito complicado, só que eles só precisam pensar no bem-estar dos filhos. Quando se pensa no bem-estar dos filhos, significa que você está plantando hoje alguém que vai ter muito sucesso e vai ter uma vida social, moral, ética e psicológica produtiva lá na frente. Tudo que você estiver fazendo, contrariamente a isso, mesmo que você esteja ferido, mesmo que esse ferimento esteja tão grave em você por conta de uma separação, por conta de um divórcio, que nós sabemos o difícil que é o suportar este momento, mas eu sempre peço, e esse aconselhamento é extremamente importante. Há necessidade de que estes pais, mãe e pai,
genitores desses filhos que estão aí e são a sua vida. Eles só serão esta pessoa magnífica se você fizer com que ele seja. Não precisa, não deixe com que as coisas que você tem internamente aflijam aquele que não tem nada a ver com isso. Agostinho, eu só também quero encerrar, eu não quero fazer aqui... Você tem ainda uns 8 minutos, Ivone, vai? Ótimo. Beleza. Eu queria fazer um comentário que eu achei muito interessante. Quando os livros que eu lancei, que eu repito, você até disse no início, são livros para o leigo. Família, perguntas e respostas, herança, perguntas e respostas, e o direito LGBTI, perguntas e respostas. Eu recebi de um casal homoafetivo, 2 mulheres, me ligaram me perguntando, doutora, mas nós estamos há tanto tempo querendo fazer a nossa união estável. A senhora acha que agora é possível? Será que vai ter, com todo esse imbróglio político, também fora o coronavírus? Será que nós vamos ter possibilidade de fazer a nossa união estável? A gente quer tanto, a gente já estava pensando há tanto tempo, será que isso vai ser possível? Ou a senhora acha que politicamente pode ter alguma coisa contra casais homoafetivos? Então, eu tive que dizer, eu gostaria também de aproveitar esse momento, mais esses minutinhos, para comentar que você pode sim, você pode fazer a sua união estável, converse com o seu advogado, faça um documento, peça para ele fazer uma minuta, um documento bem feito, que você possa escolher o tipo de regime de bens. Gente, eu sempre falo, eu sempre dou essa recomendação, Agostinho, a coisa mais importante para um casal pensar não é bolo, não é o padre, não é o padrinho, o salão de festas. A coisa mais importante se chama qual é o regime de bens que eu vou adotar para a minha vida. Porque, de acordo com o regime de bens que você adotar para a sua vida, ele é que vai administrar a sua vida e, muito provavelmente, a depender dele até o seu divórcio. Porque, muitas vezes, pela má escolha do regime de bens, você estará fadado a ter um divórcio muito mais rápido do que você talvez nem pudesse imaginar. A administração do casal, do patrimônio, do dia a dia do casal, é uma coisa tão fundamental, tão importante, que por conta do regime de bens é que nós vemos tanta pandemia nessa área. Lembrando, hoje você pode, se quiser, modificar o seu regime de bens, coisa que antes do nosso Código Civil de 2002 era impossível. Você podia até fazer plástica de cabo a rabo, mas você não mudava o regime de bens. Hoje, você tem condições, e se isso for uma realidade, nós estamos até pleiteando para que a mudança do regime de bens possa acontecer no cartório e não que ela tenha que ser, como ainda é, judicial, porque, afinal de contas, é uma questão de 2 pessoas. O casamento é um contrato, a união estável é um contrato. Então, se elas entendem que, para elas, vamos mudar o regime de A para B, o que interessa é que, para eles, está bom. Então, novamente, para fechar, Agostinho, eu agradeço a você, agradeço as pessoas que puderam participar. Nós sabemos que hoje existe um surto de lives, um grande número de lives, inclusive concorrendo, nós concorrendo com outros e os outros concorrendo conosco, mas eu tenho certeza que essas informações, que são extremamente importantes, foram curtas, foram flashes, mas eu tenho certeza que isso pode dar pelo menos mexer alguma coisa aqui dentro, dizer, acho que eu andei perdendo muito tempo. Em vez de pensar em seguro de vida, deixa eu pensar em outro tipo de seguro. Olha, Ivone, vou te dizer uma coisa importante aí nesse minutinho que a gente está tendo, temos uns 4 minutinhos ainda, que é o seguinte, eu tenho dito às pessoas, o importante não é o grau de multiplicador incontável que se possa ter numa live, mas o grau de efeito que você possa fazer naqueles que você produzir a live. Por exemplo, eu digo a você agora, você conseguiu atingir agora a multiplicação por 6. Nós já chegamos agora há pouco a atingir por 7. Ou seja, você reverberou em 7 pessoas, 7 famílias que múltipla. Isso é que nos interessa. A audiência é essa que está aqui conosco.
são pessoas que eu tenho certeza sairão melhor da nossa conversa, porque foi toda uma vida sua estudando. Foi toda uma vida sua dedicada ao direito de família e sucessão. E recentemente, eu me lembro que, Ivone, vamos fazer um evento não sei onde, num pós, que eu estou pós-graduado na Argentina, em Buenos Aires, estou fazendo pós-graduado. Quer dizer, sacrificando a sua própria família para o aprimoramento. E eu vejo isso com os outros colegas advogados. Então, nós conseguimos, Ivone, hoje, e eu fico grato, esse é o meu grau de felicidade com quem eu tenho falado. Reverberamos e impactamos 6 vezes. Antes, a gente poderia até impactar, pensando que impactava mais, a gente impactava menos durante um dia inteiro, porque se atendia um cliente, 2. Hoje você falou para uma multiplicação de 6. Pessoas aqui de outros estados, pessoas aqui com famílias no interior. Então, eu que agradeço a você, em nome de todos que estão aqui nos seguindo. Eu agradeço a você. Mais uma vez dizer que essa live está sendo gravada dentro do nosso conjunto técnico e vai para o YouTube e The Winners. Mas, Ivone, temos aqui acho que 4 minutos, eu estou vendo 19h50, eu entrei 19h55, então eu vou explorar você. Nós já nos despedimos, então eu faço mais uma pergunta. Que conselhos você dá, Ivone? 3 minutinhos, vamos ver que acho que vai dar tempo. Que conselho você dá diretamente para a sociedade, para as pessoas, nesse período pós o novo normal, pós-Covid-19? O que você aconselha num âmbito mais genérico, mais amplo? Olha, eu diria para você o seguinte, sendo ampla, porque necessariamente a grande parte da sociedade são casais, são seus filhos de várias idades, são casais mais velhos, que são avós com seus netos, muitos deles com muitas dificuldades na atualidade, muitos deles e muitas mulheres que me preocupa sofrendo, muitas vezes não uma violência física, mas uma violência de ética, de moral, por conta de valores, por conta de atitudes de seus companheiros. E eu diria que uma das coisas mais importantes, nós temos pessoas próximas de nós, importantes. Nós precisamos entender que esta pandemia fez com que nós fôssemos obrigados